A graça e paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para compartilharmos junto uma palavra do Senhor e que você guarde essa palavra no seu coração. Se encontra no livro de Mateus, no capítulo 27, no versículo 46, que diz assim: E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Meus queridos, essa palavra aqui foi Jesus, quando estava na cruz pregado, sobre a arte transversal, com os seus braços pregados sobre o patíbulo. E ele então clama, ele diz essa palavra. Ele já havia passado pelo ápice da autoflagelação, já estava perto da hora dele entregar o seu espírito na mão do Pai. E ele clama esta palavra dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Essa foi uma palavra que Jesus diz em hebraico, que traduzido para o português é: Deus meu, por que me desamparaste? E eu fiquei meditando nessa palavra e consegui aqui, pela graça e pela revelação de Deus, entender o porquê que o Pai não pôde o atender. Quando Jesus ele veio ao mundo com o propósito de salvar a humanidade, de perdoar os pecadores, porque ninguém poderia passar tudo aquilo que ele havia passado. Ele tomou para si os nossos erros e pecados. E quando ele está na cruz, que ele clama esta palavra, alguns estudiosos e historiadores dizem que o Pai virou-se para que não continuasse vendo o Filho a sofrer daquela forma. Porque se o Pai continuasse vendo o Filho sofrer daquele jeito, Jesus, com um assopro só, ele teria destruído a raça humana inteira. E hoje nós não poderíamos estar aqui compartilhando dessa palavra. Deus, Pai, não pôde responder a Jesus, seu Filho, porque ele estava com os nossos pecados sobre o seu corpo. E a Bíblia diz que Deus não ouve a oração de pecadores, a não ser que se arrependam. E foi por este motivo que o Pai não pôde atender a oração do seu Filho, porque ele se fez o próprio pecado para nos salvar. Então, quando ele clama ao Pai, o Pai não o atende, porque ele estava carregando as nossas culpas, os nossos pecados, os nossos erros, e o Pai não pôde o atender. Só teria uma opção para que o Pai atendesse, era se Jesus tivesse se arrependido daquilo que estava fazendo. Mas ele sabia que ele clamaria e o Pai não o responderia, porque ele não poderia se arrepender daquilo que ele estava fazendo, porque ele já havia abraçado a causa, ele já havia tomado as nossas dores e culpas para poder dar esse direito de nós falarmos sobre o seu nome, sobre as suas maravilhas. Se ele tivesse se arrependido, o Pai teria atendido ele. Mas como ele não poderia se arrepender, até tinha o direito, mas ele não fez. Porque a intenção dele era passar tudo aquilo para que nós hoje nós estivéssemos compartilhando esta palavra, falando deste maravilhoso homem que veio tão simples, que andou no meio da gente, que nos deu diversas lições. Foi por este motivo que ele veio, se entregou por amor a mim e por amor a você. No momento em que ele clama, os soldados romanos e todos aqueles homens que já tinham repartido as suas vestes começaram a zombar de Jesus, dizendo: vamos ver se Elias virá o socorrer. Ele está clamando por Elias. Vamos ver. Jesus ele foi ali totalmente tentado, porque olhavam para ele e diziam: ei, você que constrói o templo em 3 dias o constrói, que derruba o templo em 3 dias o constrói de novo. Desce daí se tu és filho de Deus. E muitas das vezes ele ouviu essas pessoas pedindo para que ele descesse, mas ele sabia que ele não poderia mais descer, mesmo com toda a afronta. Quando ele clama,
Eli, Eli, lama sabachthani, aqueles homens pegam uma esponja de vinagre e colocam sobre a boca de Jesus para que matasse a sede dele. E mesmo sendo ele ali confrontado por aqueles homens, ele olha para o céu e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Foi por isso que quando ele entregou o Espírito na mão do Pai, a Bíblia diz que ele ganhou um nome que é acima de todo nome. E você sabe o porquê muitas vezes vocês não conseguem ser aprovados nas provas que Jesus coloca? Vocês não conseguem alcançar aquilo que vocês almejam? É porque no momento da prova, ao invés de vocês se calarem, ao invés de vocês clamar a Deus para perdoar aquele que está de alguma forma tentando, duvidando, colocando o seu chamado, a sua vocação em dúvida, ao invés de você se calar, muitas pessoas, o que elas fazem é responder à afronta. Isso faz com que elas sejam desaprovadas. Isso faz com que elas não alcancem aquilo que elas almejam. Porque ao invés de se calar como fez Jesus, que foi levado como uma ovelha ao matadouro e não abriu a sua boca nem sequer para falar uma palavra, mas quando entregou o Espírito na mão do Pai, ganhou um nome acima de todos os nomes. Oh, glória a Deus! E este é o motivo que muitas pessoas não são aprovadas. Esse é o motivo que muitas pessoas não conseguem alcançar aquilo que desejam, porque no momento da prova, aqueles que estão apontando o dedo, dizendo: você não pode, você não é, não vai conseguir, não vai chegar, em vez de você se calar, se guardar e orar ao Pai, você simplesmente reage às acusações. Você simplesmente quer debater. O que você deve fazer é se calar, porque Jesus ficou quieto e quem o justificou foi o próprio Deus, mandando aquele terremoto, rasgando o véu de alto a baixo, fazendo com que muitos que estavam mortos ressuscitassem. E naquele momento aqueles homens disseram: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. E se você que está nesta prova, que todas as vezes não consegue alcançar a sua bênção, entenda isso aqui, que quando Jesus te colocar numa prova, que alguém disser que você não, alguém disser que você não vai conseguir, não irá chegar, não irá ter capacidade de suportar, não responda à afronta. Fique quieto. Ore, peça para que Deus perdoa esses que estão agindo dessa forma com você, porque eu tenho certeza que se você se calar, se manter firme e continuar constante naquilo que Deus propôs no seu coração para que você fizesse, se Ele colocou é porque Ele sabe que você é capaz. Então não se sinta inferior, não permita que as vozes ao contrário façam você querer se auto-justificar, faça você querer responder à afronta, porque quando você fica quieto, o Pai, Ele desce e intercede por você, Ele justifica a sua causa e o melhor, Ele entrega nas suas mãos a vitória. Então que você guarde essa palavra no seu coração e saiba que se o próprio Jesus ficou quieto na afronta, quem somos nós para queremos confrontar aquele que diz algo ao contrário daquilo que estamos vivendo ou até mesmo batalhando para alcançar? Então saiba disso, nunca queira responder uma afronta. Jesus se calou, clamou ao Pai e após ele entregar o Espírito na mão de Deus, quando imagino eu que o inimigo com todo o seu exército ali já preparado, achando que tiraria a vida de Jesus, Jesus naquele momento colocou a sua mão na cara de Satanás e do inferno inteiro e olhou para ele e disse: na minha vida ninguém toca, eu mesmo a dou por amor a vós.
e clamou em alta voz, dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E naquele momento ele expirou, entregou o espírito na mão do Pai. E quando ele voltou maior do que ele era. Quando ele voltou após a sua ressurreição, que ele se apareceu ali para mais de 500 discípulos. Jesus, ele já estava de forma diferente, num corpo glorificado, a quem ninguém mais poderia bater, humilhar e muito menos maltratá-lo. Essa foi a herança que ele recebeu por ter ficado quieto e não respondido à afronta do inimigo. Você que está sofrendo afronta, você que está numa prova e está muitas pessoas dizendo que não vai conseguir, não vai chegar, não é capaz, fique quieto e espere a providência. Porque após você passar calado e aguentar, suportar e viver aquilo que você está vivendo neste momento, o que te espera é algo maior, é algo melhor. E aqueles até mesmo que desacreditaram, vai ser tão grande o que Deus vai fazer na tua vida, que até mesmo os que disseram que você não conseguiriam, vão querer também desfrutar daquilo que você vai receber. E você sabe o que você vai fazer? É compartilhar aquilo que Deus te deu com alguém que falou mal de você e que você não seria capaz. Porque não se paga o mal com o mal. A Bíblia nos ensina, aleluia, a pagar o mal com o bem. Então guarde essa palavra no seu coração. Este aqui é o canal Resgatando Vidas através da mensagem da cruz. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal Jackson Landes, ative o sininho para que você receba outras mensagens. E deixe o seu like se você gostou desse vídeo. Que Deus possa abençoar a sua vida. E que você compartilhe este vídeo para que alguém que esteja na prova, querendo responder à afronta, se cale e receba aquilo que Deus vai te dar, que é bem maior do que o que você está passando no momento. Que Deus abençoe a todos nessa noite, em nome de Jesus.